Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e hoje nós vamos falar do último capítulo da série de Números. É isso mesmo, é o capítulo de Números 36. Nesse capítulo fica muito evidente, fica muito claro, fica muito esclarecido o cuidado que Deus tem conosco do começo ao fim da nossa jornada. Nesse capítulo, Deus ele é grandioso ao extremo, no cuidado que ele tem conosco. E nós precisamos perceber esses detalhes, precisamos perceber essas nuances. Muitas vezes nós não percebemos o quanto Deus é carinhoso, o quanto Deus é detalhista, o quanto Deus se importa conosco. É importante que nós percebamos isso tudo e procuramos, e nós precisamos fazer por merecer, sabe, gente? Precisamos fazer por honrar isso que Deus faz conosco. Nesse capítulo, ele concede uma bênção a mulheres, ele se preocupa com a maneira que elas vão preservar essa bênção e como isso vai influenciar, inclusive, toda a sua geração. Muito legal, muito bacana isso daí. É disso que nós vamos falar, tá? No capítulo de Números 36, tá? Como eu disse, é o último capítulo da série de Números. E eu quero refletir com vocês a respeito desse capítulo hoje. Legal? Essa reflexão, como eu sempre digo, uma reflexão de um homem simples, de um homem comum, que se interessou em ler a Bíblia, que está feliz na oportunidade que Deus está dando. Não sou especialista, não sou professor, não sou teólogo, mas sou uma pessoa de muita fé, que acredita muito em Deus e que deseja, sim, se possível, influenciar mais pessoas a também ler a Bíblia, também se interessar, também refletir e principalmente viver de acordo com os ensinamentos que a Bíblia me dá, que Deus nos dá. Se você se conecta com esse tipo de conteúdo, se você também tem essa vontade, esse interesse, por favor, considere se inscrever no canal, ative aí o sininho de notificações para que você possa ser avisado todos os dias, tá? Nós temos a intenção de fazer novos vídeos. E compartilhe com um amigo, com uma amiga que você também entenda, que tenha essa vontade, esse interesse. Deixe o seu comentário, tá? O seu comentário é muito bem-vindo de forma inteligente. Seu comentário é muito bem-vindo, pode ser elogio, pode ser crítica, não há problema nenhum. Depoimento vai agregar muito a mim e a outras pessoas que também vêm ao canal. E deixe o seu like. O seu like é fundamental porque o seu like faz com que a plataforma encaminhe esse vídeo para mais pessoas. E aí mais pessoas podem se juntar à nossa comunidade e usufruir de toda essa bênção, de toda essa maravilha que é o nosso manual de bom viver, que é a Bíblia, não é isso? Pessoal, vamos lá no contexto então do capítulo de Números 36. Nesse capítulo, você sabe que, só para você entender e lembrar, nos capítulos anteriores, Deus havia concedido uma bênção a algumas meninas, algumas mulheres, filha de Zelofiade, acho que é assim que se fala, que havia morrido, e elas foram pleitear a Moisés com relação à herança, E Moisés pergunta a Deus, questiona a Deus, e Deus diz, não, elas estão certas, sim, elas têm direito à herança, sim, pode dar. E aí há um questionamento agora, tá, mas elas receberam sim a bênção, e se elas casarem, como é que funciona isso? E aí Deus estabelece regras para isso, olha, vocês têm direito à herança, eu já dei, tá tudo bem. Agora, vocês podem se casar, sim, vocês podem constituir família, é legítimo, legal, bacana, isso aí sim. Porém, vocês devem se casar com homens da sua própria tribo. Por quê? Para que essa herança não se perca na mão de outra tribo. Não fica, vamos falar no popular, não fica uma bagunça. A herança é de uma tribo, aí a mulher casa com uma outra tribo, uma outra irmã casa com... Fica uma confusão. E Deus não habita em confusão. Toda hora eu falo isso aqui. Ele não habita em confusão. Ele tira você da... Ele vai lá na confusão, tira você de lá, mas ele não fica lá com você. Você tem a opção e tem a obrigação de decidir. Vai sair da confusão, vai vir com Deus ou vai ficar lá? Beleza, se quiser ficar, você vai ficar, mas Deus não fica lá com você. E aqui nesse caso a mesma coisa. Ele dá a possibilidade, ele ouve, ele escuta, ele cede aquele pedido, certo? E aí ele orienta, olha, faça sim, sejam felizes. Ele poderia muito bem falar, não, ó, tô dando para vocês já a bênção, vocês não podem casar mais não. Não, ele, podem sim, podem constituir família, porém constituam com membros da sua própria tribo, para que não haja
essa confusão, né? E não haja discussões, né? Quanto mais você pode evitar celeuma, quanto mais você é claro, eu acho que Deus ele mostra muito isso, né? Quanto mais você é claro, quanto mais você é objetivo e assertivo, menos confusão você gera. Trazendo para os dias atuais, se você é uma pessoa objetiva, se você é uma pessoa sincera, se você é uma pessoa que a pessoa olha para você e vê, não, eu entendi o que o Olavo está falando, acabou, não gera dúvidas. Quando você é uma pessoa que fala uma coisa aqui, fala outra coisa ali, de um dia fala com você de uma forma, no outro, você começa a gerar dúvidas nos outros. Você começa, como é que o Olavo está hoje? Eu, pelo menos, penso assim, tá? Eu procuro ser uma pessoa assim, procuro ser um só, em qualquer momento, aonde for, aonde você me encontrar, você vai ver, aquele é o Olavo. Eu sempre passei isso para os meus filhos. Procurem ser pessoas de fácil identificação. Eu olhei para você e vi, caramba, aquele é o Olavo. Não, o Olavo não é um quando está no trabalho, não é um quando está... O Olavo é o mesmo. Lógico, não confunda comportamentos que você tem em um ambiente de trabalho, comportamentos que você tem na sua casa, com os seus, na sua intimidade. Isso é normal. Na sua casa você bota o pé no sofá, na sua casa você fica descalço, certo? Não sei se eu precisaria estar explicando isso aqui, mas para ser bem claro, no trabalho você não vai ficar descalço, no trabalho você vai botar um pé em cima da cadeira. Comportamento, né, em sociedade. Mas o seu caráter, a sua pessoa, o jeito que você fala com os outros, ele tem que ser o mesmo, na minha opinião. Pelo menos eu ajo assim. É o mesmo. Se você vir Jesus, né, Jesus, ele também, ele é o mesmo sempre. Independente se o cara é rei, se o cara é um cego, se o cara é um mendigo, ele é o mesmo. Ele trata com carinho, ele trata com educação, ele trata com reverência. E ele se dá um respeito para ser respeitado. É simples assim. Então eu procuro me modelar naquilo que eu acho correto, né? Nos homens e mulheres que representem esse tipo de comportamento. Respeitar para ser respeitado. Tratar bem como você gostaria de ser tratado. Simples assim. Então nesse capítulo, muito interessante também que ele fala dessa questão da mistura. E eu assisti um vídeo do pastor Diego lá do canal Jesus e a Bíblia, em que ele fala com relação às relações matrimoniais, né? Relações de casamento, relações de quando você se une a uma pessoa que tem um pensamento diferente do seu. Isso é complicado, isso aconteceu comigo, né? Eu era espírita, a minha mulher ela já conhecia a palavra de Deus, e a gente conflitava muito, ainda que a gente se gostasse, ainda que a gente tivesse planos materiais e que a gente conseguiu construir muitos, né? A gente tinha conflitos, né? Isso atrasa o relacionamento. Hoje eu não estou querendo pautar nada aqui, tá? Dizer que não pode, que pode. Eu acho que cada um pode fazer o que quiser, né? Dentro daquilo que não esteja desrespeitando o outro, né? Enfim, cada um tem as suas escolhas. Mas eu acredito sim que isso atrapalhe, porque você atrasa muito a sua evolução, entendeu? Você fica naquele conflito ali, não, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho que quando você tem o mesmo tipo de visão, quando você tem o mesmo tipo de pensamento com relação à religião também, ao que você acredita com relação a Deus, acho que flui muito melhor. Acho que flui muito. Ah, mas aí você está dizendo que não existe traição entre... Não, claro que existe, gente. O ser humano é falho. Claro que pode existir traição entre pessoas que acreditam na mesma coisa, pode existir divergência, existem sim divergências em pessoas que acreditam na mesma coisa. Um gosta, um exemplo, né? Como até o pastor deu lá, um gosta mais de igreja, outro não gosta. É normal que exista. E isso precisa ser tratado, precisa ser discutido, precisa chegar a um consenso. Porque eu acredito que sim, isso atrapalhe a evolução do casal. Queria que você me desse a sua opinião. Qual a sua opinião com relação a isso? Deixa aí nos comentários. Você já teve, você tem esse tipo de experiência? Como é que você conviveu? Como é que você lidou com esse tipo de situação? Coloca aí pra gente poder saber como é que foi a tua experiência com relação a isso. Legal? Então, esse capítulo, pessoal, ele fala muito disso, né? O quanto Deus cuida de todos os detalhes, do início ao fim da nossa jornada, né? Foi até o título que eu escolhi. E como isso é gratificante, né? É muito gratificante saber que Deus está do nosso lado, que Ele não acoberta os nossos erros, mas em contrapartida Ele não vira as costas para
quando nós erramos, Ele nos acolhe, Ele nos cobra sim, né, a nossa transformação, a nossa reparação ao erro que fizemos, mas Ele está no nosso lado, Ele está ali, ó, como um pai, né, que coloca o filho de castigo, mas que faz carinho nele, que o diz que o ama, que o deixa claro que aquela atitude, aquela ação é para que ele realmente evolua, para que ele fique bem, para que ele aprenda e não tenha maiores consequências mais negativas no futuro. É muito bacana isso, né? Você vê, é literalmente o que acontece nesse capítulo. Ele já concedeu a bênção às mulheres, ele procura organizar e procura conscientizá-las de que, se não for da maneira que ele está orientando, isso pode provocar um problema sério não só para elas, mas para toda a comunidade. Você imagina a celeuma que começaria a criar. Ah não, mas essa mulher aqui casou com meu irmão, e meu irmão é da tribo tal, e ele tem direito a isso, então agora o que é teu é meu também. Olha a confusão que isso criaria, pessoal. Olha a confusão que isso proporciona, olha a confusão desnecessária que isso causa a toda a comunidade. Essa comunidade ela vai enfrentar muitos outros problemas que são inerentes ao dia a dia. Então para que eu vou facilitar, que eu vou dar mais um problema, vamos dizer assim, eu vou trazer mais um problema para uma comunidade que já vai ter que realmente enfrentar uma série de diferenças, uma série de situações que vão se apresentar ao longo do caminho. Se você pode facilitar, se você pode encurtar, né, de maneira sadia e inteligente o seu caminho, e aí até aquela coisa que a gente sempre fala, né? O sábio, a pessoa que tem sabedoria, o sábio, ele aprende com o erro do outro. Ele não precisa provar daquele erro para aprender. Pode acontecer, claro, pode e acontece. Mas o sábio não precisa. Eu acredito que você, claro que já aprendemos, tem muita coisa que a gente vê o outro fazer que é ruim e que a gente sabe, não vou fazer. Eu não preciso usar droga, não preciso usar cocaína para saber que é ruim. Né? Eu não preciso, eu vejo o efeito disso nas pessoas que usam. Então eu não preciso fazer. Isso é sabedoria. Até uma coisa que é interessante, eu também confundi isso. Sabedoria não é você ser gênio, não é você ser QI 100%, não é isso. É você agir de maneira inteligente quando você percebe que uma coisa em outra pessoa é negativa. E quando é positiva também. É claro que é sábio você fazer atividade física, não precisa você fazer para você saber que é bom. Você vendo outra pessoa fazer e vendo o resultado disso nela, você sabe, poxa, isso aqui é legal. É bom você se alimentar bem, você evitar coisas que fazem mal à sua saúde. Isso é sabedoria. É maravilhoso ler a palavra de Deus, viver o que Deus nos ensina. Isso é sabedoria, isso é saber viver bem. Entende? É isso, pessoal. O capítulo de hoje foi esse, né? Encerramos aí esse capítulo com chave de ouro, o capítulo de números 36. Eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui, agradecer a Deus a oportunidade. Amanhã nós iniciamos uma nova série, tá? A série de Deuteronômio, ok? Eu nunca li, vou ler junto com vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês continuem aqui comigo, que a gente possa refletir todos os dias aí um capítulo da Bíblia e procurar viver realmente de acordo com o que ela nos ensina. E quero pedir a você que ficou até aqui que se inscreva, tá? Faça a sua inscrição agora mesmo no canal, é de graça, você não paga nada e você me ajuda muito. Compartilha com um amigo, com uma amiga que também mereça receber esse conteúdo, vai ser muito bem-vindo. Deixa o comentário, tá, pessoal? Deixa aí o comentário, seu comentário vai ser muito bem-vindo também, com inteligência, com respeito. E deixa o seu like, porque o seu like, como eu disse, ele faz com que o YouTube encaminhe esse vídeo para mais pessoas. E aí mais pessoas podem se juntar à nossa comunidade aqui e procurar viver de acordo com a Bíblia nos ensina, né, diariamente, receber todo esse carinho, todo esse cuidado, todo esse detalhe que Deus tem conosco, né, esse amor que Deus tem conosco, e para que nós possamos viver melhor e também dividir isso tudo com os nossos. Ok, pessoal? Obrigado a todos mais uma vez, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.